munícipes aqui presentes, funcionários da casa, boa noite. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário, Marcos Bertan, verificar o livro de chamada. Boa noite a todos. Todos assinaram. Pode dar início à sessão. Obrigado, vereador Bertan. Peço ao vereador Rubisney fazer a leitura da Bíblia. Boa noite a todos. Salmo de número 138. Senhor, provaste-me e conheceste-me, tu me conheces, ao sentar-me e ao levantar-me. De longe entendeste os meus pensamentos, a minha vereda e o fio dos meus passos investigaste. E previste todos os meus caminhos ainda quando esta palavra na minha língua. Eis aqui, Senhor, tu conheces todas as coisas, as novíssimas e as antigas. Tu me formaste e me puseste sobre mim a tua mão. Maravilhosa se tem feito a tua ciência em mim. Sublime é, e não poderei lá chegar. Como me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu ali te achas. Se descer ao inferno, presente nele estás. Se eu tomar as minhas asas ao romper das alvas, e for habitar nas extremidades do mar, ainda lá me guiará a tua mão, e me sustentará a tua direita. Amém. Coloca a ata da sessão ordinária do dia 18/11 em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a ata da sessão ordinária do dia 18/11 de 2019. Encaminho para as comissões o projeto de lei número 010 de 2019 do Poder Legislativo, que dispõe sobre a proibição de cobrança da taxa de religação por parte das concessionárias de fornecimento de energia elétrica e água do município Centenário do Sul. Autores, vereador Adam Lineck e vereador Marlo do Quiosque. Encaminho também o projeto de lei número 34, que altera a carga e o nível do vencimento do cargo de engenheiro civil e da outras providências. Então, esses dois projetos estão encaminhados para as comissões. Caminho também o projeto de lei número 35 de 2019. Autoriza o chefe do Poder Municipal a promover empreendimento habitacional em conjunto com o Estado do Paraná, em lotes de propriedades do município,
a realizar a titulação aos beneficiários finais no âmbito do programa Família Paranaense e da outras providências. Esse projeto também está encaminhado às votações, às comissões. Peço ao primeiro secretário, Marcos Bertan, ler os ofícios recebidos. Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Ofício Circular 01/2019. Ilustríssimo Senhor, vimos pelo meio deste convidar Vossa Senhoria e demais representantes dessa casa para participar do evento Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que acontecerá no dia 6 de dezembro de 2019, às 13h30, na Câmara de Vereadores. O evento contará com a presença de representantes da Secretaria da Mulher de Londrina. Na expectativa de contarmos com vossa valorosa presença, desde já agradeço atenciosamente Jéssica Santos Dantes de Oliveira, presidente da CMDM. Peço ao primeiro secretário Bertan ler os ofícios expedidos. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Centenário do Sul, Estado do Paraná, através do seu presidente, senhor Marlon Cruz, em atendimento ao pedido verbal do vereador Bertan, em sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2019, vem a presença de Vossa Senhoria apresentar moção de pesar pelo falecimento de senhor Leonardo Lucas Correia. Queremos, através dessa moção, extornarmos voto de mais profundos pesares pelo falecimento de Leonardo Lucas Correia, e que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos neste momento de dor e de saudade. A sua ida nos entristece e aos seus familiares, amigos e conhecidos que convivem com o seu modelo de vida, exemplos, sentem a profunda falta que deixe com o seu partir. E nós, vereadores da Câmara Municipal de Centenário do Sul, não poderíamos deixar de abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os conforte. Esta egrega Casa de Lei, tenho pelo conhecimento das grandes pessoas que era Leonardo Lucas Correia, com sua fé, dignidade e companheirismo, amigo e comprometimento com seus familiares e amigos. Com muita sensibilidade e carinho, vimos compartilhar com a digníssima família para que a paz e a felicidade reina no meio de todos, pois até nós faltam palavras de consolo para este momento de dor, mas que eterno Deus console os vossos corações, sempre se oferece para o momento, contristando este legislativo, apresente-lhe protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Marlon, presidente. Moção de parabenização 019/2019. Marlon, presidente da Câmara Municipal de Centenário do Sul, a pedido verbal do vereador Ada, na sessão ordinária do dia 26 de novembro de 2019, vem apresentar moção de parabenização pelo excelente empenho de Vossa Senhoria ao atendimento prestado à avó do mesmo, no sábado, dia 23 de 11 de 2019. Este legislativo agradece e parabeniza os profissionais da saúde, Dr. Tiago, médico, Jéssica, enfermeira, Dalva, técnica de enfermagem, Jalice, técnica de enfermagem, Juliene, recepcionista, e Kelly Camargo, diretora do hospital. Queremos, através dessa moção, extornar os votos de mais profunda alegria pelo brilhante trabalho. Atenciosamente, Marlon, presidente.
Ofício 330/2019. Senhor Prefeito, vimos encaminhar a Vossa Excelência a matéria dos senhores vereadores aprovado em sessão ordinária do dia 25/11/2019, sendo a seguinte: indicação número 149/2019, autoria vereador Caio. Indicação 150/2019, autoria vereador Caio. Indicação 151/2019, autoria vereador Ada e vereador Bertan. Indicação 152/2019, autoria vereador Ada e vereador Bertan. Indicação 153/2019, autoria vereador Ada e vereador Bertan. Moção número 011/2019, autoria vereador Marlon. Requerimento número 070/2019, autoria vereador Caio. Requerimento 073/2019, autoria vereador Marlon. Sendo que se oferece para o momento, aproveitamos a oportunidade para retornarmos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Marlon, presidente. Ofício 331/2019. Senhor Prefeito, senhor diretor, vimos encaminhar a Vossa Senhoria a matéria dos senhores vereadores aprovado em sessão ordinária do dia 25/11/2019, sendo a seguinte: requerimento 072/2019, autoria vereador Ada. Senhor Prefeito, vimos encaminhar a Vossa Excelência aprovado por unanimidade dos nobres pares o projeto de lei 032/2019, com emenda aditiva 014/2019, sendo que segue: projeto de lei 032, autoriza a venda subsidiada de parte do imóvel público, sendo que se oferece para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Marlon, presidente. Ofício 332/2019. Senhor Prefeito, vimos encaminhar a Vossa Excelência, rejeitado pelos nobres pares, vereador Ada, Caio, Bertan, Noel, Osvaldo, o projeto de lei 029/2019, sendo que segue: projeto de lei número 029/2019, altera a carga horária e o nível de vencimento do cargo de engenharia civil e das outras providências. Sendo que se oferece para o momento, aproveitamos a oportunidade para retornar meus protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Marlon, presidente. Ofício 329/2019. Marlon, presidente da Câmara Municipal de Centenário do Sul, no uso de suas atribuições legais, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, conforme pedido verbal da vereadora Sueli, na sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2019. Requero que abaixo segue: que seja enviado informações sobre os precatórios da Prefeitura Municipal, especificamente enviar a lista dos mesmos, com a devida ordem de pagamento. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para retornar meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marlon, presidente. Ofício 327/2019. Marlon, presidente da Câmara Municipal de Centenário do Sul, no uso de suas atribuições legais, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, conforme pedido verbal do vereador Osvaldo, na sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2019. Requero que abaixo segue: que se providencie e confecções dos uniformes dos funcionários do SAMU. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para retornar meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marlon, presidente. Peço ao vereador Bertan verificar o livro de oradores. Senhor presidente, nenhum vereador inscrito. Obrigado, vereador. Passamos para a ordem do dia.
Temos o projeto de lei número 028. Súmula. Estima a receita e fixa a despesa do município Centenário do Sul, Estado do Paraná, para o exercício 2020. Projeto de lei orçamentário anual. Esse projeto de lei levou uma emenda. Emenda aditiva número 25. Emenda ao projeto de lei 028. Incluir as seguintes metas: educação, aquisição de ar-condicionado em todas as escolas municipais, aquisição e instalação de parquinho infantil em todos os centros de educação infantil. No esporte, construção de campinhos em todos os bairros do município. Infraestrutura, aquisição e instalação da academia ao ar livre em todos os bairros do município. Sala das sessões, 2 de dezembro de 2019. Professor Adam Lineker, vereador autor da matéria, está com a palavra. Essa emenda ainda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciados em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovada a emenda aditiva 028. Passamos para o projeto de lei 028/2019. LOA, Lei Orçamentária Anual para o exercício 2020. Súmula, estima a receita e fixa as despesas no município Centenário do Sul, Estado do Paraná para o exercício 2020. Artigo 1º. O orçamento geral do município para o exercício 2020, nos termos do artigo 165, no parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro 2020, discriminados pelos anexos integrantes desta lei, estima uma receita fixa e despesa em R$ 34.463.898,90. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências e outras fontes de receitas correntes de capital na forma da legislação em vigor e suas especificações, constantes nos anexos integrantes desta lei. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo as discriminações constantes no quadro que integram esta lei. Terá os seguintes desdobramentos: função de governo, função de administração. Esse projeto de lei número 28 está em discussão, senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadorada. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Sueli, funcionários da casa, munícipe aqui presente, funcionários da prefeitura e funcionários, meu boa noite. Senhor presidente, só para esclarecer os munícipes que se faz presente também, nós estamos votando aqui a lei orçamentária do município para o ano de 2020. Com a previsão de 34.467.898,90. Senhor presidente, eu queria falar sobre o orçamento, principalmente sobre a questão do vereador. Nós vereadores, sempre, todos os anos, estamos fazendo as emendas em relação a esse orçamento e nunca é cumprido. A vereadora Sueli, acho que estava dizendo aqui no final da sessão passada ou retrasada, foi discutido na Associação de Vereadores esse tema, a questão das emendas impositivas, que na verdade, no final do ano, os vereadores vão fazer essas emendas e propriamente o prefeito terá que cumpri-las no decorrer do próximo ano. Aqui mesmo hoje eu apresentei algumas emendas, acho que na outra sessão acho que eu vou apresentar mais algumas, mas a gente fica triste, presidente,
porque sempre que o vereador faz uma emenda aqui, não é cumprida pelo Poder Executivo. E o orçamento é uma questão muito importante, que eu acho que deveria também ser discutido em audiência pública com a população, para ser debatido e colocado aquilo de interesse da população. Eu coloquei aqui mesmo numa emenda a aquisição de ar-condicionado para todas as escolas do município. Eu debati isso aí em 2018 com o prefeito e propus a ele para que a gente fosse conversar com o nosso deputado federal, para que ele destinasse uma emenda diretamente para esse intuito. E ele disse que não fazia de conta porque ia ficar um gasto muito grande a colocação desses ar-condicionado em todas as escolas. Mas eu vejo um fato importante, principalmente porque os ares condicionados vão ser usados simplesmente mais na época do calor. Então não vejo eu vejo assim um descrédito por parte de toda a Câmara de Vereadores em relação ao atendimento de algumas questões importantes do município. No orçamento, senhor presidente, eu vejo duas questões aqui que eu demarquei, uma na página 129, que fala dos repasses, das transferências. O que me deixa fator meio curioso é que no ano de 2019, vereador, nós autorizamos aqui, aprovamos o orçamento, que falava-se de uma contribuição para o Codinorp, que é o consórcio da educação aí, com a transferência autorizando basicamente R$20 mil. E nesse ano nós estamos aprovando aqui R$300 mil, né? Uma diferença de quase R$280 mil de um ano para o outro. Então eu estou fazendo vários ofícios aqui, presidente, depois no final da sessão vou deixar, pedindo algumas questões referência a essa secretaria do Codinorp. A gente sabe que tem um secretário regional que responde por esse consórcio e adentrando o site desse órgão, a gente não consegue ter, inclusive no portal transparência do órgão, né? A gente não sabe quanto é o salário do secretário, se existe mais funcionários, foi feito um edital, foi feito uma compra de apostila que é muito importante para os municípios, importante para o nosso também, mas a gente não sabe se houve processo licitatório para fazer a compra, qual que é o repasse mês a mês que o nosso município está fazendo para esse Codinorp, né? E outra questão também que me deixa, senhor presidente, meio encabulado, porque a gente sabe que esse consórcio ainda é maior do que o consórcio da educação, porque o consórcio da educação só existe 10 municípios, e o Sindepar, vereador Bertan, que é o consórcio do asfalto, ele possui hoje cerca de 130 municípios. A gente já sabe, eu estou com a matéria aqui, ó, que houve apreensões de diretor, de funcionário desse consórcio, alguns meses atrás. E esse consórcio, por fraudes em licitações, o GAECO se prevê um desvio de quase 6 milhões. Esse consórcio hoje tem cerca de 130 municípios, e o ano passado a gente aprovou o orçamento aqui, prevendo uma transferência de 150 mil, prevendo aí para esse Sindepar. E esse ano estamos aprovando aqui 400 mil reais. Eu não sei se o município utilizou todos esses recursos com o Sindepar esse ano, que eu não me recordo do município ter feito o asfalto através desse consórcio. Tem algumas ruas aí, inclusive eu vi um requerimento do vereador Caio aqui hoje, para se tratando desse assunto, que é aquela lama asfáltica, que tem algumas ruas prontas no município, e esperávamos o contrato com esse Sindepar para fazer essas ruas. Desde o começo do ano, desde o final do ano passado, né, vereador Pedro? Tem ruas prontas aí e não é feito o trabalho, a conclusão dessas ruas. Então, senhor presidente, eu vou fazer 2 ofícios endereçados a esses 2 consórcios, porque a gente, como vereador, é responsável pela fiscalização do dinheiro público, e a gente tem que saber realmente onde está sendo investido o dinheiro,
São consórcios que existem seus dois presidentes, quanto o Codinorp e também o Sindepar, e existem funcionários. E já nesse Sindepar foi descoberto pelo GAECO agora uma lavagem de dinheiro, um esquema de fraude em licitações que chegaram quase a 6 milhões, várias pessoas presas e quase 12 pessoas vão responder aí por desvio, principalmente em licitação. Então, senhor presidente, são duas coisas aí que me deixa assim meio... A gente vai poder fiscalizar e endereçar os ofícios a esses dois presidentes desses dois consórcios para saber realmente o que vem sendo feito e a prestação de contas desse dinheiro em relação a esses consórcios. Também aqui, senhor presidente, está prevendo aqui duas importantes questões aqui que eu vi também, que é um repasse também, prevê, né, um repasse de manutenção para a PAI de quase 280 mil reais, importante ação. O município queria também parabenizar o prefeito por dedicar também um compromisso, vereador Sueli, que vem ajudando a PAI durante esses 7 anos e contribuído muito para o desenvolvimento daquela instituição. E também, senhor presidente, o repasse também para contribuição em eventos. Isso é muito importante. A gente sabe que o asilo também realiza eventos e aqui está a contribuição para eventos do asilo e a PAI. Então, são importantes instituições do município que necessitam do apoio do poder público. Permite uma parte, vereador? Concedida, senhor presidente. A respeito desses dois consórcios que o senhor levantou aí, vereador muito competente, que puxou o orçamento do ano passado, eu não sabia, nem me lembrava mais o valor que a gente tinha aprovado para esses dois consórcios. Eu vou fazer uma sugestão da gente fazer uma emenda para a próxima reunião, colocando os mesmos valor do ano passado. Se eles quiserem mais no meio do ano, manda o projeto para nós, querendo saber o porquê que eles estão pedindo mais dinheiro, vereador Caio, para investir nesses consórcios. O ano passado, se eu não me... igual o senhor falou, 30 mil reais, e o outro valor também menor, 150 mil, a gente faz uma emenda diminuindo esses valores. E depois, se o executivo quiser que a gente aprova mais, mas por que quer mais para o consórcio do asfalto? É que nós vamos fazer tal rua, tal rua, tal rua, tal rua. Então, vem para essa casa de lei, a gente aprova, doutora Sueli, sem problema nenhum. Mas vamos dar uma segurada nisso aí, porque subiu demais o valor, tendo em vista que esse consórcio, nem sei se ele vai rodar, pelo tanto, o GAECO está lá em cima, e muda funcionário, e põe funcionário de volta, e leva um funcionário daqui, dá 2 dias depois o funcionário foi mandado embora, e o funcionário lá dentro manda naqueles consórcios. O senhor sabe do que eu estou falando, muitos vereadores sabem do que eu estou falando, então eu acho que nós temos que dar uma segurada nisso aí. E se tiver esse tanto de dinheiro aí, é só comprar emulsão asfáltica, comprar pedra, que nós temos um competente Riva lá, que faz aquele trabalho que faz. Não é em massa asfáltica, mas sabe fazer asfalto. Só falta pegar esses 300 mil aí e comprar de material para ele, que ele faz várias ruas. E a respeito da premiação da APAI, eu me recordei que há uns 2 meses atrás, eu publiquei uma ação que eu estava tentando conseguir um patrocínio para o esporte. Veio uma pessoa que estava promovendo a pedalada, falando que nós vereadores, prefeito, não ajuda nada a PAI. Então está a resposta aí que a gente aprovou o ano passado, estamos aprovando esse ano, porque o prefeito tem as ideias, manda para a Câmara, a gente vai, as coisas boas que é para o município a gente aprova, vereador Caio. Então, caiu por terra o que essa pessoa quis dizer, falar mal de vereadores. Nós estamos aqui para ajudar, 280 mil e 20 mil para essas ações da PAI, do asilo. Obrigado, vereador, pela palavra. Permite uma parte, vereador? Concedido, vereador Celim. Vereador, o senhor me disse que está mandando os ofícios. Vamos cobrar, ver se ele chega antes da próxima votação, porque daí a gente, se tiver que adequar, a gente já adequa, faz emendas para essa segunda votação, do que diminuir um valor sem saber o que tem previsto aí pela frente. Então, só cobrar, porque aquele do estatuto não chegou até hoje, aquele artigo que estava incompleto. Então, cobrar para que chegue até sexta-feira no máximo, para a gente poder fazer as emendas. Obrigado.
Obrigado, vereador presidente Marlon. Obrigado, vereadora Sueli, pelos apartes. E só para encerrar o meu discurso sobre o orçamento, o Sindepar ainda você consegue ver algumas coisas no site, no Transparência. O Codinor você não consegue ter acesso a nada. A gente sabe que o secretário lá ganha um salário de mais de 10 mil reais, nada contra o salário dele, mas a gente tem que saber o que entra, o que sai, quem trabalha, entendeu, dentro desse consórcio, o que é feito, né, porque está saindo dinheiro do cofre público da Prefeitura de Centenário do Sul. Então a gente tem que saber de que forma está sendo gasto esse dinheiro. Outra questão para encerrar o meu discurso, senhor presidente, eu só queria fazer uma análise, né? O orçamento prevê um repasse para a Câmara de Vereadores o ano que vem de R$ 1.444.000 reais. A Constituição Federal, no seu artigo 29, ela fala que municípios até 100 mil habitantes tem que haver um repasse, vereador Caio, de 7%. Então, na verdade, só para esclarecer, muitas câmaras de vereadores, os prefeitos, o Poder Executivo, repassa esse valor integral. O nosso município poderia estar aprovando aqui, presidente, R$ 2.412.000 reais, se fosse repassar os 7% que a Constituição fala. E muitas dessas câmaras de vereadores, depois, no final do ano, devolvem esse dinheiro ao Executivo e podem também, dentro de uma indicação assinada pelos 9 vereadores, indicar a vereadora Sueli aonde o prefeito pode usar esse dinheiro. Então era importante isso aí, não foi feito essa cobrança durante esse mandato, até porque a prefeitura necessita de serviços mais criteriosos, de serviços mais importantes. Eu também acho que é uma questão de bom senso e o prefeito poder usar esse dinheiro nas coisas mais importantes do município. Então essa era o meu discurso, senhor presidente. Vamos aguardar aí essa semana, vamos ver para fazer algumas emendas a mais dentro do orçamento, para que aprove um orçamento correto, aqui, um orçamento justo para o município, para poder o Executivo executar suas ações no ano de 2020. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadorada, pela explanação do orçamento. Esse orçamento, esse projeto de lei 028 ainda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo mais vereadores pronunciados, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantam. Aprovado a lei orçamentária anual. Em primeira votação. Temos o projeto de lei complementar 01. O Estatuto, súmula, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado Público do Município de Centenário do Sul, Estado do Paraná. O prefeito municipal de Centenário do Sul, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o que determina o artigo 32, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município, submete a apreciação do Poder Legislativo Municipal a seguinte lei. Esse estatuto, temos 45 emendas. Emenda aditiva número 011. Emenda ao projeto de lei complementar. Acrescenta-se no parágrafo 10º e passará a ter a seguinte redação. Parágrafo 10º. O servidor readaptado em outra função que seja insalubre, perigoso ou noturno, terá o direito de receber adicionais enquanto estiver locado nas referidas funções. Se o local de trabalho exigir horas extraordinárias, o servidor terá também direito nessas horas, desde que não prejudique sua integridade física. O vereador Oswaldo, autor da matéria, os outros 8 vereadores assinou. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores.
Não havendo vereadores pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda aditiva 011. Temos a emenda aditiva 013. Acrescenta-se ao parágrafo 1º e passará a ter a seguinte redação: os servidores na função de coletores de lixo, garis, passarão por exames médicos especializados a cada 6 meses, sendo que o município é responsável pelos custos dos exames, a pedido por escrito do servidor. O EPIs para coletores de lixo serão diferenciados dos demais servidores de outras funções, onde será disponibilizado sempre que houver necessidade, a pedido do servidor por escrito, com antecedência mínima de 15 dias. Oswaldo dos Santos Antivério, o autor da matéria, e os demais vereadores assinou. Essa matéria está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciados, em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda aditiva 013. Temos a emenda aditiva 016. Acrescenta-se no parágrafo 4º e 5º e passará a ter as seguintes redações: as pessoas portadoras de deficiências são asseguradas o direito de inscrever em concurso público para provimento de emprego, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. Para tais pessoas, reservado no mínimo de 5% dos totais de vagas oferecidas no concurso, ficando arredondado para uma vaga, quanto o cálculo resultar no mínimo igual a 0,5, será desprezada a fração inferior. Parágrafo 5º. Poderá o candidato, caso já tenha emprego efetivo no município e participando de um novo concurso no mesmo emprego público, ter a contagem de tempo de serviço prestado no emprego em forma de títulos. Vereador Adam Lineker, o autor da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciados, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda aditiva 016. Temos a emenda aditiva 017. Acrescenta-se no parágrafo único e passará a ter a seguinte redação: parágrafo único. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outros cargos. Vereador Adam Lineker, o autor da matéria, está com a palavra. Os demais vereadores assinaram. Não havendo vereador pronunciado, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovado a emenda aditiva 017. Temos a emenda aditiva 018. Acrescenta-se ao parágrafo 6º e passará a ter a seguinte redação: parágrafo 6º. A contagem do prazo da posse poderá ser suspensa no máximo de 30 dias da data da publicação do ato da nomeação, quando o candidato demonstrar impossibilidade de tomar posse por motivo de doença apurada em inspeção médica oficial. O prazo recomendará recorrer sempre que o servidor, sem motivo justificado, deixar de submeter aos exames médicos julgados necessários pela junta médica oficial do município. O vereador Adam Lineker e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereador pronunciado, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda aditiva 018. Temos a emenda
aditiva 019, acrescentar ao parágrafo 11 e parágrafo 12 passará a ter as seguintes redações. Parágrafo 11. Com o falecimento do servidor e falta de responsável pelo recebimento do salário família, o assegurado e beneficiário terá o direito à sua perpecção enquanto assim fizer justo. Parágrafo 12. Passará a ser efetuado ao cônjuge sobrevivente o pagamento do salário família correspondente ao beneficiário que viva sob a guarda e sustento do servidor falecido, desde que aquele consiga autorização judicial para mantê-lo em seu responsável. Vereador Adam Lineker e os demais vereadores assinaram a emenda. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereador pronunciar, leve votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda aditiva 019. Temos a emenda aditiva 020. Acrescenta ao inciso 5º e passará a ter a seguinte redação. Artigo 8º, parágrafo 5º, títulos. Vereador Caio Augusto Pazotti e os demais vereadores assinaram a emenda. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereador pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda complementar, a emenda aditiva número 020. Temos a emenda aditiva 21. Acrescenta-se ao parágrafo 5º e passará a ter a seguinte redação. Parágrafo 5º. Se o prazo do parágrafo anterior do servidor comprovar o ingresso na via judicial para discutir a reversão, senão se considerará abono do cargo e suas atividades, ficarão suspensas até o deslinde da ação judicial. Vereadora Sueli Castellucci Vecchiato, autora da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereador pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda número 21, 2019. Temos a emenda aditiva 22, 2019. Artigo 55, parágrafo único. Passará a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração, exclusivamente para empréstimos consignados, seguro de vida, associações e sindicatos, plano de saúde, plano funeral e pensão alimentícia. Vereadora Sueli Castellucci Vecchiato, autora da matéria, os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leve votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda aditiva 22. Temos a emenda aditiva 23. Acrescentar no parágrafo 5º e passará a ter a seguinte redação. Parágrafo 5º. O lapso de até 4 horas, até 4 meses, a cada início de mandato executivo não descaracterizar a continuidade para fins de incorporação, no que trata-se o parágrafo 3º. Sueli Castellucci Vecchiato, vereadora, autora da emenda, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda aditiva 23. Temos a emenda aditiva 24. Acrescenta-se ao inciso 3º e passará a ter a seguinte redação. Inciso 3º. Aposentadoria por tempo de serviço ou por idade com vencimentos. Sueli Castellucci, autora da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda aditiva 24.
para as emendas modificativas. Temos 31 emendas. Emenda modificativa 08. Onde se lê no artigo 66, parágrafo 1º, a nomenclatura do símbolo e valores de gratificação será definidos na lei que define a estrutura administrativa do Executivo Municipal, no plano de carreira e magistério. Passará a ter a seguinte redação, artigo 66, parágrafo 1º. A nomenclatura de símbolos de valores de gratificação serão definidos na lei que define a estrutura administrativa do Executivo Municipal, no plano de carreira magistério e plano de carreira dos servidores públicos municipais. Vereador Oswaldo dos Santos Antiveri, o autor da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda modificativa está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa 08. Temos a emenda modificativa 09. Onde se lê: servidor noturno prestado no horário compreendido entre 22 horas de 5 horas no dia seguinte, computado cada hora com 52 minutos e 30 segundos, terá o valor acrescido de 20 entre parênteses 25%. Passará a ter a seguinte redação: o valor acrescido de 25% do salário de 20% do salário do servidor. Vereador Oswaldo Santos Antiveri, o autor da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda modificativa está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa 09. Temos a emenda modificativa 010, onde se lê: poderá a administração municipal adotar o regime de banco de horas, o qual deverá ser regulamentada por decreto, para fins de controle de cumprimento da legislação específica que trata no assunto. Passará a ter a seguinte redação: a administração adotará o regime de horas no qual deverá ser regulamentada por lei municipal, para fins de controle de cumprimento da legislação específica que trata o assunto. Vereador Oswaldo dos Santos Antiveres, o autor da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda modificativa está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantam. Aprovada a emenda modificativa 10. Temos a emenda modificativa número 011, onde se lê: parágrafo 1º, a licença prevista no capítulo do artigo somente será concedida a servidor eletivo para o cargo de presidência na referida entidade. Passará a ter a seguinte redação: a licença prevista no capítulo do artigo somente será concedida a servidor para cargo de presidência e diretor na referida entidade. Vereador Oswaldo Santos Antiveri e os demais vereadores assinaram. Essa emenda modificativa está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa 011. Temos a emenda modificativa 013, onde se lê: parágrafo 4º. Para fins de incorporação que se refere ao parágrafo anterior, os servidores efetivos que ocupam cargo de comissões, tais como diretor e de secretário,
que deixar de receber respectiva gratificação ou subsídio em virtude de desligamento, terá o direito de vencimento dessa parcela com remuneração oferida nos últimos 12 meses. Passará a ter a seguinte redação: para fins de incorporação que se refere no parágrafo anterior, servidores efetivos que ocupam cargo em comissões, tais como os diretor e de secretários, e que deixar de receber respectiva gratificação ou subsídio em virtude de desligamento, terá direito em média nos vencimentos dessa parcela com remuneração oferida nos últimos 10 anos. Marlon do Quiosque, vereador, autor da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa 13. Temos a emenda modificativa número 14 de 2019, onde se lê: a diária era concedida por dia de afastamento. Passará a ter a seguinte redação: a diária será concedida por dias de afastamento. Marlon do Quiosque, autor da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda ao projeto está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereador pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto de lei complementar, emenda modificativa 014 do projeto de lei complementar. Temos a emenda modificativa 015, onde se lê: artigo 129. O servidor será concedido licença de paternidade de 10 dias, contados com a data de nascimento do filho, sem prejuízo de sua remuneração, mediante a apresentação de certidão de nascimento. Passará a ter a seguinte redação: o servidor será concedido uma licença de paternidade de 20 dias, contados com a data de nascimento do filho, sem prejuízo da remuneração, mediante a apresentação da certidão de nascimento. Vereador Marlon do Quiosque, autor da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa número 015. Temos a emenda modificativa número 16. Parágrafo 1º. O estatuto que trata esta lei, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta do Poder Executivo, inclusive das autarquias e fundações públicas que vieram a ser criadas, passará a ter o regime jurídico estatutário. Passará a ter a seguinte redação: parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo único. O estatuto que se trata na lei estabelece o regime jurídico dos servidores públicos e administração direta, Poder Executivo e agora Poder Legislativo, inclusive as autarquias, fundações públicas que vieram a ser criadas, passa a ter o regime estatutário. Vereador Marco Aurélio Bertan e os demais vereadores assinaram. Essa emenda também está em discussão. Aos senhores vereadores, só para complementar essa emenda do vereador Bertan, os funcionários do Poder Legislativo também passará no regime estatutário. Essa emenda ainda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereador pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto de lei, a emenda modificativa número 16 ao projeto de lei. Temos a emenda modificativa 19. Questão de ordem. Peço para retirar a emenda 17. A emenda modificativa 17. Acho que ela não está em pauta. Foi retirada? Eu acredito que foi. As que tinha... Questão de ordem, senhor presidente. Ela foi retirada pela doutora. Só para complementar, ela foi retirada pelo jurídico da casa para melhores esclarecimentos. Se a casa depois quiser dar uma modificada nela, só procurar a doutora Daiane para se enquadrar na lei. Obrigado, vereador Caio. Temos a emenda modificativa número 19.
onde se lê, parágrafo 3º do artigo 66, as gratificações serão incorporadas aos vencimentos dos servidores, ser recebidas por meio de um período mínimo de 10 anos contínuo, desde que tenham sido incluídas na base de cálculo para deduções previdenciárias, vedado o vencimento de novas gratificações. Passará a ter a seguinte redação: artigo 66, parágrafo 3º, as gratificações serão incorporadas aos vencimentos dos servidores recebidas por um período mínimo de 10 anos, desde que tenha sido incluída na base de redução previdenciária, vedado o recebimento da nova gratificação. Vereador Caio Augusto Pazotti, o autor da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo mais vereadores pronunciados, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantam. Aprovada a emenda modificativa número 19. Temos a emenda modificativa número 020, onde se lê, artigo 20, parágrafo 2º, servidor poderá exercer função diversas do seu cargo quando nomeado para cargo de direção, assessoria e chefia. Passará a ter a seguinte redação, parágrafo 2º, o servidor poderá exercer função diversas de seu cargo quando nomeado para cargo de direção, assessoria e chefia, após o período probatório. O vereador Noel de Moura Neto e os demais vereadores assinaram essa emenda. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciados, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantam. Aprovada a emenda modificativa 020. Temos a emenda modificativa número 21, onde se lê, artigo 37, o tempo que o servidor estiver aposentado será considerado exclusivamente para fins de concessão de futura aposentadoria ou disponibilidade, desde que tenha contribuído para a Previdência nesse período. Passará a ter a seguinte redação: o tempo em que o servidor esteve aposentado será considerado exclusivamente para fim de concessão de futura aposentadoria. Noel de Moura Neto, vereador, o autor da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciados, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantam. Aprovada a emenda modificativa 21 do vereador Noel. Temos a emenda modificativa número 22 de 2019, onde se lê, artigo 179, os servidores, por exigência de sua atividade ou determinação legal, foram fornecidos gratuitamente. Serão fornecidos gratuitamente uniformes em número de 2 anos. Em número de 2 anos, garantindo a reposição em caso justificado, adequadas às funções por ele exercidas nas condições climáticas, além de materiais, ferramentas para trabalho, bem como crachá de identificação. Passará a ter a seguinte redação: artigo 179, os servidores, por exigência das suas atividades ou por determinação legal, serão fornecidos gratuitamente uniformes em número de 3 anos, garantindo reposição em caso justificado, adequada às funções em que eles exercidas e às condições climáticas, além de materiais e ferramentas para trabalho, bem como crachá de identificação. O vereador Noel de Moura Neto e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciados, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantam. Aprovada a emenda modificativa 22. Temos a emenda modificativa número 23, onde se lê, artigo 60, parágrafo 2º, para efeitos de desconto, a jornada mensal de vencimento deverá ser reduzida em espécie a valores correspondentes a minutos
horas e dias, conforme caso, devendo processar na mesma proporção no período de tempo a ser descontado. Passará a ter a seguinte redação. Artigo 60, parágrafo 2º. Para efeito de ser descontada a jornada mensal de vencimento, deverá ser reduzida em espécie a valores correspondentes a minutos, horas e dias, conforme o caso, devendo processar-se na mesma proporção do período de tempo a ser descontado. Vereador Noel de Moura Neto, autor da matéria, os demais vereadores assinaram. Essa emenda modificativa está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa 23. Temos a emenda modificativa 24, onde se lê, artigo 77, parágrafo 1º. A cada 18 meses deverá ser elaborado um novo laudo pericial sobre as condições de insalubridade, periculosidade sobre o local ou condições do trabalhador e servidor. Passará a ter a seguinte redação. Artigo 77, parágrafo 1º. A cada 24 meses deverá ser elaborado um novo laudo pericial sobre as condições de insalubridade, periculosidade sobre o local ou condições de trabalho do servidor. Vereador Caio Augusto Pazotti Tomé Guedes, o autor da emenda, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda 24 está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa 24. Temos a emenda modificativa número 25. Onde se lê artigos 18. Parágrafo 2º. A posse em cargo em comissão determina a concomitante afastamento do servidor no cargo de provimento efetivo, de que for titular, ou passará qual encontre designado em regime de substituição eventual ou temporária, podendo fazer opção contra o vencimento do valor do cargo efetivo ou cargo de comissão. Passará a ter a seguinte redação. Artigo 18, parágrafo 2º. A posse em cargo de comissão determina o concomitante afastamento do servidor no cargo de provimento efetivo em que o titular ou para qual se encontre designado em regime de substituição eventual temporário, poderão fazer opção quanto ao recebimento do valor do cargo efetivo ou comissão. Vereadora Sueli Castellucci Vecchiato, autora da emenda, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa 25 de 2019. Temos a emenda modificativa 26 de 2019. Onde se lê. Artigo 24. Sem prejuízo das avaliações. Sem prejuízo das avaliações realizadas, a chefia do órgão ou serviço que está subordinado ao servidor encaminhará obrigatoriamente aos seus superiores, até 4 meses antes do término do período de estágio probatório, parecer conclusivo sobre as condições de permanência do servidor no serviço público, tendo em vista os requisitos elencados nos artigos anteriores. Passará a ter a seguinte redação. Artigo 24. Sem prejuízo das avaliações realizadas na chefia de órgãos de serviço, a que está subordinado o servidor encaminhará obrigatoriamente aos seus superiores, até 4 meses antes do término do período de estágio probatório, parecer conclusivo sobre as condições de permanência do servidor no serviço público, tendo em vista os requisitos elencados nos artigos anteriores.
Vereadora Sueli Castellucci Vecchiato e os demais vereadores assinaram. Essa emenda modificativa está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa 26 de 2019. Temos a emenda modificativa 27 de 2019. Onde se lê: artigo 19. Reintegração é a investidura do servidor quanto invalidade a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens, devidamente corrigida e os seus acréscimos legal. Passará a ter a seguinte redação. Artigo 29. A reintegração e a reinvestidura do servidor quando inválida a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens devidas, corrigidas e os acréscimos legais. Vereadora Sueli Castellucci Vecchiato e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levante. Aprovada a emenda modificativa 27 de 2019. Temos a emenda modificativa 28. Onde se lê, artigo 30, parágrafo 3º. O ato e reintegração será expedido no máximo de 30 dias, contando com a decisão administrativa ou sentença judicial. Passará a ter a seguinte redação. Parágrafo 3º. O ato de reintegração será expedido no máximo de 30 dias, contados com a decisão administrativa ou sentença judicial. Vereadora Sueli Castellucci Vecchiato, autora da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda modificativa está em discussão, senhores vereadores. Não havendo mais vereadores pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levante. Aprovada a emenda modificativa 28. Temos a emenda modificativa número 29, onde se... Artigo 87. No máxima da remuneração do servidor terá direito a esse benefício, corresponderá a 150% do salário mínimo. Passará a ter a seguinte redação. Artigo 87, parágrafo 1º. O valor máximo da remuneração do servidor para ter o direito do benefício corresponderá a 150% do valor do salário mínimo nacional. Sueli Castellucci Vecchiato, autora da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda modificativa está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa número 29. Temos a emenda modificativa número 30, onde se lê, artigo 92, o servidor que exercer funções que possam ser executadas fora do horário normal de trabalho, de forma imprevisível, ficará em condição de sobreaviso conforme o planejamento e escala a ser definida pela chefia, não podendo se afastará da sede do município durante o período de sobreaviso. Passará a ter a seguinte redação: não poderá se afastar da sede do município durante o período de sobreaviso. Essa emenda modificativa número 030, a emenda doutora Sueli, autora da emenda, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa número 030. Temos a emenda modificativa número 31, onde se lê, artigo 113, B, não havendo compatibilidade de horário,
será afastado do cargo ou função, sendo-lhe facultativo optar a remuneração. Passará a ter a seguinte redação: não, artigo 113b, não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Vereadora Sueli Castellucci Vecchiato, autora da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa 31. Temos a emenda modificativa número 32 de 2019, onde se lê: artigo 127, parágrafo 2º. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora era submetida a exame médico. Passará a ter a seguinte redação: no caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico. Vereadora Sueli Castellucci Vecchiato, autora da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda modificativa está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa 32. Temos a emenda modificativa 33, onde se lê: na hipótese de recusa ou omissão em relação à opção, será suspenso o pagamento de os cargos. Passará a ter a seguinte redação: artigo 151, parágrafo 1º, na hipótese de recusa ou omissão em relação à opção, será suspenso o pagamento de dos cargos. Essa emenda, de autoria da doutora Sueli Castellucci Vecchiato, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereador pronunciar, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa número 33. Temos a emenda modificativa 34, onde se lê: no artigo 163, ao sindicato cabe a defesa dos direitos de interesses individuais ou coletivo da categoria e na esfera administrativa e judicial. Passará a ter a seguinte redação: artigo 163, o sindicato cabe a defesa dos direitos de interesses individuais, coletivo da categoria na esfera administrativa e judicial. Autora Sueli Castellucci Vecchiato, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa 34. Temos a emenda modificativa 35. Artigo 178, onde se lê: o prazo que se iniciar ou vencer em dia, não haja com a expediente. Passará a ter a seguinte redação: artigo 178, o prazo que se iniciar ou vencer em dia que não haja com H expediente. Vereadora Sueli Castellucci Vecchiato, autora da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda modificativa está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa 35. Temos a emenda modificativa número 36, onde se lê: fica assegurado todo servidor público municipal data base na qual os vencimentos deverão ser reajustados. Passará a ter a seguinte redação: artigo 186, fica assegurado todo servidor público municipal uma data base na qual os vencimentos serão reajustados.
Vereadora Sueli Castellucci Vecchiato e os demais vereadores assinaram. Essa emenda modificativa está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leve votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa 36. Temos a emenda modificativa 37. Onde se lê, artigo 150, parágrafo único. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimentos, cargos ou empregos públicos que proventes da inatividade, salvo quando os cargos que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividades ou cargos de comissão declarado na lei livre de nomeação e exoneração, passará a ter as seguintes redação. Artigo 150, parágrafo único. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público com vencimentos da inatividade, salvo quando os cargos que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividades ou for cargo de comissão declarada em lei livre de nomeação e exoneração. Sueli Castellucci Vecchiato, autora da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda modificativa está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar lá em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa 37. Temos a emenda modificativa número 38. Temos a emenda modificativa número 38. A emenda modificativa 38, onde se lê, artigo 146, em caso de exoneração, aposentadoria ou demissão do servidor, a ser-lhe paga a remuneração correspondente ao período de férias integrais proporcionais, cujo de direito adquirido, passará a ter a seguinte redação. Artigo 146, em caso de exoneração, aposentadoria, demissão do servidor, ser-lhe paga a remuneração correspondente ao período de férias, 13º, salário, integrais ou proporcional, cujo direito tenha sido adquirido. Vereadora Sueli Castellucci Vecchiato e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa número 38. Temos a emenda modificativa número 39, onde se lê, artigo 60, inciso 2º, a parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos de urgência justificada, saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, passará a ter a seguinte redação. Artigo 60. A parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências injustificadas e saídas antecipadas. Vereador Caio Augusto Pazzotti, autor da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda modificativa está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leve votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa número 39. Temos a emenda modificativa número 40, onde se lê, artigo 49, parágrafo 2º, os servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo terão tratamento igualitário no que se refere à concessão de índice e reajustes salariais.
Parágrafo 2º. O servidor do Poder Executivo e do Poder Legislativo terão tratamento igualitário no que se refere à concessão de índices de reajustes salariais, respeitando os cargos de carreira e salário de ambos poderes. Essa emenda, vereador Marlon do Quiosque, autor da matéria. Essa emenda modificativa está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciados, em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda modificativa 40. Temos a emenda modificativa 41. Onde se lê, no artigo 54, a remuneração fixada para ocupantes de carga em comissão ou função de confiança não poderá exceder o valor do subsídio fixado pelo Legislativo Municipal aos secretários municipais. Passará a ter a seguinte redação: a remuneração fixada em ocupantes do cargo em comissão ou de confiança não poderá exceder o teto do subsídio do prefeito ou da prefeita, né? Vereadora Sueli Castellucci, Vecchiato, autora da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciados, leve votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda 41. Modificativa. Agora vamos passar para as emendas supressivas. Essas emendas modificativas, a maioria, não sei se vocês perceberam, algum erro de português que a doutora Sueli, alguns vereadores viram, que tinha alguns erros de português, alguma gramática. Então essas emendas essas modificativas é mais para arrumar erro de português, alguma gramática errada. Passamos para as emendas supressivas. Emenda supressiva número 01/2019. Onde se lê: artigo 184. Fica incorporada aos vencimentos dos servidores municipais efetivo o valor correspondente ao recolhimento do FGTS, após a entrada em vigor do presente estatuto. Parágrafo único. A incorporação prevista no capítulo do artigo será feita através de lei específica, observando a lei de responsabilidade fiscal, bem como a disponibilidade financeira do município, em comum acordo com as entidades administrativas. Revoga-se o parágrafo único do artigo 184 e passará a ter a seguinte redação: artigo 184. Ficam incorporadas ao vencimento dos servidores municipais efetivos o valor correspondente ao recolhimento do FGTS, após a entrada em vigor do presente estatuto. Vereador Oswaldo dos Santos Antiveres, o autor da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda supressiva está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciados, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda supressiva 01. Temos a emenda supressiva 02, onde se lê, no artigo 147, no parágrafo 1º, para efeito do dispositivo no capítulo do caput do artigo, será exigida compensação de horário do órgão ou entidade em que tiver exercício, obedecida a jornada semanal. Revoga-se o parágrafo 1º do artigo 147 e passará a ter a seguinte redação:
Está revogada, então não tem redação nenhuma. Foi revogada o parágrafo primeiro. Vereador Caio Augusto Pazotti, o autor da matéria, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda supressiva está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leve votação. Favorável permaneça como se encontra, contrário que se levanta. Aprovada a emenda supressiva 02. Temos a emenda supressiva 03. Onde se lê, no artigo 53, a remuneração do servidor público municipal percebida cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderá exceder o subsídio mensal em espécie do prefeito. Passará a ter a seguinte redação. Artigo 153. A remuneração dos servidores públicos municipal, percebida ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderá exceder o subsídio mensal em espécie do prefeito municipal. Sueli Castellucci Vecchiatra, autora da emenda, e os demais vereadores assinaram. Essa emenda supressiva está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda supressiva 03. Passamos para o projeto complementar 01/2019. Súmula. Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Centenário do Sul, Estado do Paraná. O prefeito municipal de Centenário do Sul, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o que a lei determina, no artigo 32, no 5º, na lei orgânica do município, submete à apreciação do Poder Legislativo Municipal a seguinte lei. Esta lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos do município Centenário do Sul, Estado do Paraná. Parágrafo único. O Estatuto que se trata desta lei estabelece o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, inclusive das autarquias, fundação pública que vierem a ser criada, passa a ter o regime jurídico estatutário. Artigo 2º. Para que o efeito desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, em caráter efetivo ou em comissão. Artigo 3º. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades prevista na estrutura organizacional que deve ser realizada pelo servidor, acessíveis a todas as pessoas de nacionalidade brasileira ou aos estrangeiros, na forma da lei que atende às condições e preencha os requisitos legais. São criados por lei em números, com denominação própria e vencimentos específicos, pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Parágrafo 1º. Os cargos públicos podem ser efetivos, cujo provimento depende de prévia aprovação de concurso público, de provas ou prova de títulos. Em comissão, livre nomeação e exoneração conforme a legislação. Parágrafo 2º. Os servidores ocupantes exclusivamente de cargo de comissão aplicam-se aos mesmos direitos e deveres dos servidores efetivos, ressaltados aos casos expressamente previstos em lei. Parágrafo 3º. A contratação de pessoal de emprego público em caráter temporário ou de regime especial de trabalho deverá ter precedida
os testes seletivos públicos, sendo que serão registrados no regime de consolidação na lei de trabalho. Será regulamentado por lei específica. E lei complementar está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciados, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovado em primeira votação o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Senhor presidente, pedi para me inscrever nas alegações finais. Passamos para o expediente, senhores vereadores. Requerimento 74/2019. Requer ao chefe do Poder Executivo, através do setor competente, as seguintes informações. Informar se foi entregue o uniforme dos alunos na rede de ensino municipal no ano 2019. Se não foi entregue, qual o motivo? O vereador Caio Augusto Pazotti, autor da matéria, está com a palavra. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, vereadores, vereadora Sueli, funcionários dessa casa, munícipes aqui presentes. Eu estou fazendo esse requerimento porque foi me dito por um munícipe que viu vários uniformes, até comentei com o vereador Adam sobre isso aí, na Secretaria de Educação. E eu, todo ano entrega esses uniformes. Não sei qual foi o motivo que não entregaram esse ano, mas se realmente não foi... Entregue não foi, aqui já está perguntando se não foi entregue, mas a gente analisou e viu que não foi entregue. Mas se realmente tem esses uniformes na secretaria, para mim isso aí é uma manobra política para o ano que vem. Para poder fazer a entrega desses uniformes e fazer uma campanha eleitoral aí, labudiando o povo. Então vou aguardar a resposta desse requerimento, senhor presidente. Essas são as minhas palavras. Obrigado, vereador Caio. Esse requerimento número 74 está em discussão, senhores vereadores. Pela ordem. Pela ordem, vereadorada. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Sueli, munícipe aqui presente, o vereador Caio relatou para mim sobre esse fato e nós até devemos, vereador, fazer uma visita em loco até essa secretaria para averiguar realmente se esses uniformes estão lá, né? Porque agora não vai se entregar o uniforme no final do ano letivo. É uma vergonha não entregar os uniformes para os alunos, para as crianças. Muitas crianças que necessitam desse uniforme, às vezes na casa necessita desse uniforme para ir para a escola. A gente sabe que tem famílias que esperam a chegada desse uniforme, né? Que as crianças às vezes não têm uma roupa ou algo assim para se vestir, né? E já estamos em dezembro, realmente não vai entregar esse uniforme, né? Em dezembro, já no final do ano letivo. Então, vereador, vamos, se possível, essa semana ainda, visitar aquela secretaria e indagar por que não foi entregue esses uniformes, né? Como nós conversamos há dias atrás. E eu também cobrei durante o ano, através de requerimento, para que como que estava o processo. Porque a gente já sabia que tinha sido licitado, né? E não foi entregue para os alunos mais uma vez. Então, infelizmente, é um fato a lamentar, né? Dentro dessa Secretaria de Educação. Permite uma parte, vereador? Concedido. Depois o povo fica bravo comigo quando eu falo que tem que trabalhar mais e fazer menos política. Ali é uma secretaria muito importante. Ali é o futuro das nossas crianças. Se acontecer isso aí mesmo, se esses uniformes já estão comprados, já está lá, o mínimo que nós temos que fazer é convocar aqui o servidor ou a servidora que é secretária daquela função, convocar aqui para esclarecimento. Que eu sempre falo, trabalha mais e faz menos política. Obrigado, vereador. Infelizmente é um fato a lamentar, igual eu disse aqui, porque muitas crianças esperam esse uniforme. E não chegou em 2019, senhor presidente. Não chegou. Eu não sei de quem foi o erro, né? Se o erro foi do prefeito ou foi da secretária, né? Porque se esses uniformes estão lá alocados, guardados lá, sei lá, dentro de uma sala, por que não entregou para as crianças? Então, infelizmente, nós vamos visitar aquela secretaria essa semana e averiguar essa questão. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Adam, pelas palavras. Esse requerimento número 74, de autoria do novo vereador Caio, está em discussão, senhores vereadores. Não havendo mais vereadores pronunciar lá em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovado o requerimento 74. Temos requerimento 75 de 2019. Requer ao chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, as seguintes informações. Informar se o município tem prazo estipulado para o término da rua Pio Esteves Martins e a rua Antônio Pereira da Silva. Vereador Caio Augusto Pazotti Tomé Guedes, autor da matéria, está com a palavra. Guardar a resposta, senhor presidente. Esse requerimento ainda está em discussão, senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, eu peço para autorização para falar sentado. Pela ordem, autorizado, vereador. Eu peço para o vereador Caio que se pode acrescentar aí no requerimento também a rua Aparecido Ferreira Lima, que também está preparada lá, já faz quase 6 meses e até agora não foi entregue, né? A população que mora naquela rua lá está lá reclamando de poeira quando o tempo está seco, né? Já perdeu quase todos os materiais dessas ruas, que as pedras novamente vai ter que ser preparada e até o momento não foi terminado o serviço. Então peço autorização para o vereador autor do requerimento que seja acrescentado, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Ada. Esse requerimento 75 ainda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar lá em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento 75 de 2019. Requerimento 76 de 2019. Requer o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, a seguinte informação. Informar quais as atividades realizadas com o município na área da cultura. Se houver atividades, informar os dias da semana e horário e locais que são realizados as referidas atividades. Caio Augusto Pazotti Tomé Guedes, o autor da matéria, está com a palavra. Pela ordem. Pela ordem, vereador Caio. Eu estou pedindo esse requerimento aqui, porque nós temos hoje no nosso município um caminhão de funcionário efetivo trabalhando nessas secretarias. Recebendo valores altos, para só entregar cartinha, entregar convite. E até então, onde eu saiba, são muitos poucos na área da cultura. Quase nenhuma atividade realizada. Então eu queria saber do executivo qual que é o motivo de deixar abandonada a cultura do nosso município. Porque a gente vê hoje que uniu a Secretaria de Esporte, Educação e Cultura, e a gente vê cargos nomeados na cultura que não faz nada voltado à cultura, só para entregar papel na rua. Várias pessoas que estão recebendo nosso dinheiro público e manobra política do prefeito para contratar cargo para votos para a próxima eleição. Então eu estou fazendo esse pedido e eu quero a resposta para mim poder analisar e cobrar do executivo, porque hoje, infelizmente, nosso município não tem quase nada voltado à cultura, mais o esporte, mas a cultura nada. E também a cultura, ela tira bastante crianças menores de outras situações de risco do município. Então essa aqui é uma cobrança que o vereador Rubens Ney já fez também no passado. Estou fazendo de novo, eu também, se não me engano, é a terceira cobrança que eu faço em frente à cultura. E infelizmente não vem resposta de nada, porque o executivo manda o que quer para nós e não manda resposta nenhuma. Não sei quem faz essas respostas, como o vereador Oswaldo também já questionou aqui, a maioria das respostas aqui que chegam para nós são copiadas e coladas, e isso é um desaforo com nós vereadores. Então, espero que venha uma resposta concreta sobre esse requerimento, senhor presidente. Obrigado, vereador Caio. Vai ser cobrada essa resposta com certeza, até porque no passado, eu não estou vendo hoje, nós tínhamos aula de karatê, de capoeira, de pintura, não sei se está acontecendo hoje no nosso município. O senhor está de parabéns ter cobrado isso aí mesmo, porque se não tem cultura, então extingue o cargo, extingue tudo. Porque ficar pagando uma pessoa para ficar sentada lá atrás de uma cadeira lá, para ficar batendo palminha para secretário ou secretária, não pode acontecer isso.
Esse requerimento 76, 2019, ainda está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores pronunciar, leva em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovado o requerimento 76 do nobre vereador Capazotti. Peço ao vereador Marcos Bertan verificar o livro de explicações pessoais. 2 vereadores inscritos. Primeiro, vereador Caio. Segundo, vereador Ada. Vereador Caio, o senhor tem 5 minutos. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu venho a esse plenário hoje falar sobre o estatuto que foi votado. Eu votei a favor desse estatuto, mas eu votei com a ressalva. Eu quero até que fique gravado em ata. Eu sei que o que eu vou pedir aqui não está no regimento e não está na lei orgânica. Porque no artigo 41 da lei orgânica diz o seguinte: aprovado o projeto de lei na forma regimental, será enviado ao prefeito, que aqui sendo o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara Municipal os motivos do veto. Então esse artigo no parágrafo 1º ele diz o seguinte, que após a aprovação do projeto, que é na segunda votação que é a mais importante, né? Eu quero pedir um ofício que encaminha ao prefeito, se há a possibilidade dele analisarem essas emendas que foram apresentadas hoje e informar essa casa, que seria de suma importância, não para nós vereadores, mas sim para os funcionários, quais as emendas que ele iriam vetar futuramente, para a gente poder ter um amparo para a votação da próxima sessão, que é a votação que valerá a aprovação ou a reprovação desse projeto. Porque é o seguinte, eu tenho uma convicção minha, eu estou falando por mim, não estou falando não pelos nobres colegas, que a maioria dessas emendas que favorecem os funcionários ele vai vetar. Posso estar enganado, espero que esteja enganado. Mas a maioria dessas emendas provavelmente ele vai vetar, com alguma justificativa de inconstitucionalidade, provavelmente, né? Então seria de suma importância, senhor presidente, seria encaminhado esse ofício e que viesse essa resposta antes de segunda-feira, para a gente já ter um amparo, para a gente ter um parâmetro para aprovar a aprovação final desse projeto de lei. Porque da forma que ele está, sem as emendas, está totalmente inaceitável. Mas com as emendas, está bom. Ele está bom para o funcionário. Mas assim, é o risco que nós temos, como eu conversei com alguns funcionários no final. O risco que nós temos é o seguinte, a gente mandar esse projeto de lei para votação, aprovar esse projeto junto com essas emendas, ele vetar as emendas por inconstitucionalidade, chegar aqui até a nossa casa de leis, para a gente poder passar e tirar alguns direitos dos trabalhadores. Outra coisa que eu quero falar também é sobre o artigo 114, que ele fala no inciso 8º sobre o prêmio. E na seção 8ª não fala sobre o prêmio, está falando de outro assunto. Então o que seria interessante? Nós fazemos uma emenda para a próxima sessão, colocando o prêmio para colocar alguma coisa do tipo que será regulamentada por lei municipal, para adquirir o direito do prêmio. Né? Não foi para a mesa? Mas ela não... Ah, sim, ok, então. Tá ok. Então, assim, estou falando aqui nas alegações hoje, para nós tentarmos pressionar o prefeito para ele informar quais as emendas serão vetadas, para a gente poder analisar e tentar reformular alguma coisa do tipo para não prejudicar os funcionários. Porque eu tenho a convicção, como eu disse no início, eu voto pela maioria. Se a maioria quiser o projeto, eu voto a favor. Se a maioria não quiser o projeto, a gente vota contra. Infelizmente, hoje na Casa de Lei tem muito poucos funcionários. Isso aqui deveria estar lotado, não está cabendo pessoas sentadas aqui. Porque os mais interessados são os funcionários. Os que estão presentes estão de parabéns, porque estão resguardando o seu direito, procurando saber quais realmente são os seus direitos. Essa votação de hoje eu votei favorável, como eu disse, com ressalva, mas a votação que vale é a segunda. Então, dependendo dessa resposta que vinha através desse ofício que a gente encaminhar, provavelmente eu votará contra. Se realmente for tirar essas emendas, eu voto contra esse projeto. Pelo fato seguinte, a gente não tem um amparo legal referente a essas emendas. Então,
a lei, provavelmente ele manda até uma resposta para nós falando que, de acordo com o artigo 41, eu tenho o prazo tal. Mas ele tinha que agir o bom senso. Porque a gente sabe que ultimamente o nosso prefeito não está tendo bom senso com os funcionários e nem com a comunidade. Então ele deveria, pelo menos nesse caso em específico, que é uma ação que vai, é um projeto de lei que vai mudar para o resto da carreira dos funcionários, ele deveria ter um bom senso com os funcionários, para poder informar referente a essas emendas que nós estamos encaminhando. Então eu estou falando por mim, não sei se os nobres querem assinar esse ofício junto, para poder, se ele tem esse bom senso dessa explicação, se os nobres não quiserem também, não tem problema nenhum, né? Mas eu vou fazer esse encaminhamento. Essas são as minhas palavras. Obrigado, vereador Caio. Com a palavra, o vereador, o nobre empreendedor Adam Lineker, está com a palavra. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Sueli, munícipes aqui presentes, meu boa noite. Senhor presidente, eu venho até essa tribuna, também queria deixar o meu posicionamento sobre o estatuto, né? Como o vereador Caio disse, eu também disse para alguns funcionários, por via WhatsApp, via pessoalmente, o que os funcionários públicos decidissem, nós iríamos votar aqui. O posicionamento meu seria conforme o posicionamento dos funcionários públicos, porque o projeto é em relação a vocês, né? Igual o vereador disse, o projeto é bom, né, vereador Rubinho? O projeto é muito bom, foi o que eu repassei para vários funcionários que eu conversei. Mas a gente tem que ficar atento mesmo à questão das emendas. Foram aprovadas aqui quase 50 emendas, né? Então são várias emendas, algumas simples que mexem na correção do texto da emenda, mas algumas que vêm, algumas aditivas que vêm colocar algo no texto que não tinha, né? Então são coisas importantes que foram colocadas que não havia no projeto. Então vamos esperar, senhor presidente, que o prefeito não vete essas emendas, porque vetando as emendas, algumas mexem diretamente com os direitos dos funcionários, né? Então a gente espera a posição do prefeito. Votei favorável e vamos continuar trabalhando aí durante essa semana que antecede a próxima votação na outra segunda-feira, para que o projeto seja aclamado e votado aqui, mas com a questão do abono dessas emendas, que com certeza o estatuto será bom para os funcionários públicos no futuro. Senhor presidente, eu peço que seja encaminhado 2 ofícios. O primeiro ofício, eu solicito a prestação de contas da emenda de bancada número 711-705, AGU 2019, PAB, no valor de R$ 146.659, onde foram gastos o referido recurso para quais finalidades na saúde. Enviar cópia da documentação que comprove os gastos nas referidas ações. Eu estou fazendo esse requerimento, senhor presidente, porque hoje eu fui cobrado por alguns munícipes, 2 munícipes, que estava faltando omeprazol no posto de saúde. Então é medicamento simples, senhor presidente. O secretário às vezes vem aqui na prefeitura para liberar 4, 5 mil de medicamento e não é liberado. Mas para fazer armação sem processo licitatório, é liberado na hora. Isso que deixa entristecida essa casa, porque a população necessita. População carente procura o posto de saúde e às vezes faltam medicamentos simples. Aí ela procura quem? Os vereadores.
né? Então eu quero saber, senhor presidente, porque ficou definido desse recurso uma parte ser comprado medicamento para os postos de saúde. Então eu queria saber aonde foi gasto esse dinheiro, porque esse dinheiro já chegou há 3 meses atrás, como chegou outras emendas também da saúde, não foi só essa, são emendas federais que vêm através de indicação dos deputados federais. E agora em dezembro vai chegar mais uma cota, senhor presidente, do nosso deputado, que é o Nishimori, lá no Congresso Nacional, de mais 150 mil. Então, a gente espera que realmente o secretário lá seja atendido, seja comprado os medicamentos, para que ele possa também ter facilidade e ter os medicamentos para atender a nossa população. Senhor presidente, o outro ofício é para a secretária de Educação. Eu quero saber, senhor presidente, se o município enviou a documentação em relação ao edital de chamamento público do programa Educação mais Esporte, Transforma Paraná, que teve seu prazo final dia 30/11. Enviar documentação e as cópias desses documentos, senhor presidente. Obrigado, era só por hoje. Obrigado, vereadorada. Queria também pedir um ofício, solicitar um ofício em meu nome, em nome do vereadorada, que a gente estava hoje à tarde aqui em frente da Câmara, a gente foi cobrado por alguns munícipes. Eu acredito que tem que vir projeto de lei, mas como a gente já votou esse ano, para que estenda o prazo até o dia 20 de dezembro para os descontos de multa e juro dos impostos municipais, que terminou agora dia 30, e várias pessoas, como que é dia 30, que recebe agora até o 5º dia útil, tem uns que recebem outra metade do 10º dia 20, que o prefeito, se quiser até mandar para essa casa de lei uma complementação àquele projeto, a gente vota em extraordinário aí rapidinho para beneficiar a nossa população e para entrar dinheiro nos cofres públicos. Dinheiro esse que a gente tem que cuidar mesmo, vereadorada. Porque se falta um omeprazol no posto, igual a gente viu aí a reportagem dos prefeitos da região gastando não sei quantos mil em festa de final de ano, é bonito. Vocês vão ver a nossa praça como vai estar bonita. Vocês vão ver. Estão fazendo um picadeiro lá, vão fazer um túnel para passar no meio de luzinha, vão fazer não sei o que lá, mas aquele túnel não é de graça não. Ficar em torno aí com a luzinha, com tudo, quase 20 mil reais. 20 mil reais de medicamento, ô vereadorado, nesse final de ano, passaria esse final de ano aí com medicamento. Você vai ver a boniteza lá, mas depois vai na segunda-feira no posto de saúde e vai faltar o omeprazol. Isso é a realidade do nosso município. Eu não sei, essas coisas mirabolantes que faz, parece que é para chamar a atenção, e onde a gente precisa do medicamento no posto de saúde, falta um omeprazol. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.